Show. Bom, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí a mais um dia de lives aqui no nosso canal. Hoje eu estou com um time de primeira, um time de mestres em direito do consumidor, tratando aí da questão da publicidade. Bom, vou começar apresentando aqui nosso grande Leonardo Garcia, procurador do Estado do Espírito Santo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, ex-procurador federal com exercício no Gabinete do Advogado-Geral da União, com atuação específica perante o STF, especialista em Direito do Consumo e Economia pela Universidade Castilha-La Mancha, da Espanha. Desculpe a dicção, já era. Mas, enfim, vamos lá. Assessor do relator da Comissão Especial de Atualização do Código de Defesa do Consumidor no Senado Federal, professor de diversos cursos jurídicos de pós-graduação e autor e coordenador de diversos cursos jurídicos. Bem-vindo, professor. Nós temos aqui também o nosso grande Tiago Loyola, advogado, professor, mestre em Direito Econômico. Ele é coordenador da pós-graduação online da ESA, da Escola Superior de Advocacia, da ESA Nacional, e do PROCON Tucán Ipanema, da Cândido Mendes Ipanema, e é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional Rio de Janeiro. E eu tenho aqui também o Dr. Vitor Gubinski, é advogado, professor de Direito do Consumidor, cursos de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes Ipanema, meu curso, São Paulo, e a Escola Superior de Advocacia da OAB, autor de obras jurídicas e colunista da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Bom, bem-vindos a todos. É uma felicidade tê-los aqui com a gente hoje para tratar desse tema, que é um tema de fato muito polêmico. Então, a gente vai tratar aí dos aspectos polêmicos da publicidade e da responsabilidade civil em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19. Eu vou abrir a palavra para vocês no início para a gente fazer umas considerações iniciais e a gente começa no tema, certo? Professor Leonardo, vamos lá. Bom, primeiramente, queria agradecer, André, essa oportunidade de participar dessa live, desse tema tão interessante. Eu acho que vai ser um divisor de águas essa discussão da publicidade. Queria também dar um alô aí para o professor Tiago e professor Vitor. Eu acho que é uma oportunidade única que nós estamos tendo agora de discutir um tema tão palpitante que até então passava desapercebido. Por quê? Porque a gente não se reunia para ver esse tipo de evento que são as lives hoje. Então, é bem interessante, é um tema novo, é um tema que acho que vale muito a pena a gente parar, repensar e vai ter muita coisa bacana aí para a gente poder discutir hoje. Ótimo. Vamos lá agora, Tiago, suas considerações iniciais. Boa tarde, a todos. André, obrigado mais uma vez pelo convite. Feliz de estar agora aqui dividindo essa oportunidade com o Léo Garcia, que é um cara fenomenal, acompanho o trabalho dele, sou fã também. E meu amigo Vitor, amigo de jornadas jurídicas, de pedais também, Vitor? Então, de fato, André, é bacana a gente discutir hoje esse tema, porque a publicidade ela cria, às vezes, nas pessoas uma necessidade até artificial de consumo. Quem nunca teve alguma compra, de repente, por impulso, movido por algum tipo de técnica de marketing? E dada a mudança, a evolução da tecnologia e novas formas de comunicação publicitária, é interessante que a gente fique atento a essas questões e vai ser um prazer debater esse tema hoje aqui com todos vocês. Um abraço a todos que nos acompanham aí. Valeu. Vamos lá, professor Vitor. A palavra está contigo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leonardo, meu grande parceiro aí de livro. Tiago, parceiro lá na pós-graduação da Cândido Mendes, da OAB. Aí. Esse é muito top, hein, cara? Esse tema da publicidade, ele me interessa bastante. Inclusive, a minha desilusão com os fornecedores, minhas primeiras desilusões como consumidor começaram ainda na infância. Eu comentei isso até numa live ontem com o Raifran, lá do perfil ADV Consumidor, falando de publicidade infantil, Então, é um tema, como o Leonardo falou, palpitante. É um tema que, acima de tudo, está presente 24 horas no nosso dia, no nosso dia a dia. Nós estamos o tempo todo em contato com a publicidade e, realmente, o direito do consumidor deve se preocupar bastante com isso. Os estudos são bastante
profundos, tem bastante qualidade, porque a publicidade é a principal forma de comunicação, né, do fornecedor com o seu público. Então, isso, no meu entendimento, merece uma vigilância bastante proativa, de forma a evitar lesões aos consumidores. E esse tema que a gente vai debater hoje, né, que envolve a possível publicidade irregular por parte do Gustavo Lima, lá da equipe dele, e da Ambev, né, da própria Ambev, é bastante interessante para a gente discutir esses aspectos legais da publicidade. Obrigado pelo convite, André, e é um prazer, uma honra para mim estar aqui dividindo espaço com o Léo, com o Thiago, com você e com todos aí que estão nos acompanhando. Show. Eu que agradeço vocês terem aceitado o convite. E vamos lá, que eu sei que o pessoal está doido para ouvir vocês. Então, eu fiz aqui, na verdade, não é bem uma introdução, mas, enfim, o que a gente estava vendo aí em relação a essa questão da publicidade. Publicidade é alguma coisa, é um estímulo, né, ligado a uma atividade que se denomina publicidade, né? O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária define essa publicidade como toda atividade destinada a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover instituições, conceitos ou ideias. E eu estou trazendo isso aqui para a gente começar com esse ponto inicial a nossa discussão. Quem quer começar? Quem gostaria de começar? Então vamos lá, Vitor. Manda ver. Publicidade, conforme eu adiantei, né, é a principal forma de comunicação do fornecedor com o seu público. E é interessante a gente fazer uma distinção entre publicidade e propaganda, que são termos que são comumente utilizados, né, mas que são diferentes. Sim. A publicidade ela tem um caráter, ela tem um intuito comercial. O fornecedor, através da publicidade, ele promove o seu produto, o seu serviço, para obter lucro, para vender esse bem de consumo no mercado. Propaganda é diferente. A propaganda ela tem uma finalidade mais institucional, educativa, né, informativa. Vamos pegar, por exemplo, propaganda eleitoral, né? Ela está ali, ela não tem a finalidade comercial, ela tem a finalidade de apresentar o candidato ao eleitor. As propagandas institucionais, um outro exemplo, Bolsa Família, por exemplo, né? Programa Bolsa Família. Você tem propaganda ali que informa quem tem direito ao programa, participar do programa, né? Enfim, o Estado faz propaganda. Campanha de vacinação é um exemplo de propaganda, que tem uma finalidade aí educativa, informativa, de saúde. Agora, a publicidade não. A publicidade ela sempre vai ter caráter comercial. Ela tem o objetivo, o escopo de promover produto e serviço. Objetivo de lucro, objetivo de venda. E aí é que se torna interessante esse controle da publicidade, controle tanto por parte do Estado, quanto pelo CONAR, que é um órgão, né, que ele não compõe o Estado também. Isso é importante a gente registrar, que muita gente acha que o CONAR ele faz parte da estrutura administrativa, e não faz. Ele é uma organização, ele é uma sociedade civil. Né? Eu vou deixar aí para o Thiago, para o Leonardo, trabalharem mais essa ideia. Mas, enfim, é importante controlar por quê? Porque o consumo tem que ser algo consciente. Né? A gente tem que sempre estar bem informado para fazer boas escolhas, para fazer escolhas que atendam melhor aos nossos interesses. Então, tanto é que o Código de Defesa do Consumidor ele se preocupa bastante com a publicidade, especialmente no aspecto da informação, sim, que é um dos direitos básicos do consumidor mais importantes. Tanto é que ele está aí dentro do CDC, dentro da parte de direito material, tem 54 artigos, o dever de informar está presente em mais da metade desses artigos. A todo momento o Código fala em dever de informar. Então a publicidade ela tem que ser, André, clara, ela tem que ser transparente. Ela, lá no artigo 36, o CDC traz o princípio da identificação da publicidade, né? O consumidor, quando recebe aquela informação, quando chega aquela comunicação até ele, ele tem que ter condições de imediatamente identificar que aquilo que o fornecedor está falando para ele, olha, eu quero te vender um produto ou um serviço. Então,
essas são as considerações iniciais a respeito da importância da publicidade, e isso vai dar uma luz para o que vai ser debatido hoje aqui, e as pessoas vão entender por que existe essa polêmica, que na verdade eu entendo que não é polêmica nenhuma, em torno da live do Gustavo Lima, né, e da Ambev, etc., porque não é polêmica, porque está havendo ali simplesmente um exercício de controle da publicidade, em razão desses aspectos importantíssimos que a publicidade envolve. Tanto é que, né, é proibida a publicidade subliminar, né, a publicidade oculta, chamada publicidade oculta. Né? A publicidade ela tem que ser transparente, a pessoa tem que saber que existe ali um intuito de venda de produto e de serviço de forma inequívoca. Então, passo aí a bola para os colegas aí para poderem continuar. Por favor. Então, só para complementar o que o Vitor, né, colocou com propriedade, né? Há uma distinção técnica, né, na realidade, André. A gente vê isso nas doutrinas. Eu gosto muito de lembrar do livro do Risato Nunes, que foi meu primeiro livro, né, Direito do Consumidor, em 2002. No outro dia eu conto a história específica desse livro e as circunstâncias que me fizeram, né, adquiri-lo. Bom, ele comenta, então, que há uma distinção, que publicidade, o Vitor colocou correto, tem mais finalidade comercial, então tem a intenção de promover determinada marca, produto ou serviço com a intenção de contratação. Nós aqui, a gente estava comentando até antes de entrar na live, quem nunca comprou, né, por impulso, né? Quem nunca se viu, às vezes, estimulado por uma técnica de marketing um pouco mais agressiva e muitas vezes até meio que imperceptível, né? Existe a questão que a gente deve falar hoje um pouco da publicidade subliminar. Então, o Vitor colocou correto. A lei do consumidor, que já parte de um pressuposto de uma relação desigual, onde há especialmente uma diferença de nível de informações sobre o produto ou serviço, André, a gente chama de assimetria, né, de informações. Essa lei que já reconhece uma relação desigual, onde o consumidor é reconhecidamente vulnerável, a vulnerabilidade do consumidor, né, uma das bases da política nacional das relações de consumo, porque a gente já está mais exposto, mais fragilizado. Então, ela se preocupou com a questão da publicidade mesmo, do marketing, do merchandising, de promoção de produtos. Já a questão da propaganda estaria mais ligada, né, à questão vem lá do latim, propagare, né, semear, tornar aquilo de conhecimento, e mais ligado, né, a um viés, a uma finalidade não comercial, de promoção de uma ideia, de repente, de cunho ideológico, filosófico, político ou até religioso. Então, a lei do consumidor vai ficar focada na questão da publicidade, só que hoje em dia esse termo publicidade ele vem sendo usado muitas vezes como sinônimo de propaganda. Então, para quem está acompanhando a gente, vocês devem ver de vez em quando aí decisões do próprio STJ, que ele fala, né, sobre propaganda como sinônimo de publicidade. Então, muito embora tenha uma discussão que são coisas distintas tecnicamente, eu quero só fazer essa pontuação aqui, em geral a gente vai acabar usando muitas vezes como coisas idênticas. Se alguém vê na televisão, né, um filme que tem lá uma fazenda, tem uma vaca lá sendo ordenhada, tome leite, que o leite é bom para a saúde, e essa campanha publicitária é feita pelo Ministério da Saúde, isso é propaganda. Ele está querendo, de alguma forma, divulgar o consumo de um alimento que pode ser saudável para as pessoas. Agora, se o filme igualzinho é feito pela Parmalat, por uma outra empresa, você vai estar tratando, portanto, de publicidade. Então, a distinção que a gente tem que enxergar no que vai se interessar pela lei do consumidor é aquilo que tem a finalidade de venda de produtos ou de serviços. E, para tanto, a lei que já reconhece uma disparidade de forças, essa vulnerabilidade, ela tomou um pouco uma ideia forte de tutelar as relações por meio legal, que antes a gente não tinha uma regra tão específica na lei do consumidor, mas também permitiu, o Vitor comentou bem, que associações civis, um órgão, a gente chama de ONG, o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, ele é uma entidade que vai reunir representantes das mais variadas áreas, né, do direito, da economia, da sociedade civil, dos meios de comunicação, os veículos de comunicação, agências de publicidade, para tentar organizar um pouco a questão ética, a veracidade, a verdade da publicidade, e a publicidade tem que ser feita, o Vitor bem colocou, de maneira que o consumidor fácil e imediatamente a identifique. Porque a partir do momento em que eu entendo que eu estou diante, né, de um estímulo comercial, possivelmente eu vou reagir àquele convite de forma consciente. Então, a conscientização, a informação, a clareza, além da verdade, a transparência, acho que são essenciais nesse mercado. E muitas vezes, pelos mais variados contextos do uso da publicidade, nem sempre fica muito claro
do que a gente está enxergando tem um viés para vender produto ou serviço. Isso nos filmes, nas novelas, né, nos programas de televisão e agora até nas lives, né, que viraram super programas para a audiência aproveitando a pandemia. Então fica só um reforço para complementar o que o Vitor falou muito bem, para deixar um primeiro cenário para a gente compreender que hoje no Brasil a gente tem regras que vão atuar nesse mercado da lei do consumidor, que é uma regra, é uma lei forte, né, uma sobreestrutura jurídica que veio num reconhecimento de uma necessidade de controlar certos abusos que aconteciam, mas também tem o CONAR, que a gente vai falar um pouco mais dele, que vai criar, dentro de um Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, determinadas regras para que os publicitários brasileiros, que são super criativos, né, ganham vários troféus internacionais aí, a gente possa ter limites, porque se não for assim, a gente que tem uma certa base, né, de estudo, tem um preparo, tem condições que a maior parte da população não tiveram, não somos o reflexo ideal da população, pelos privilégios, conquistas que a gente teve, se a gente ainda é induzido a ter algum consumo não tão consciente, imagina a população em geral. Aí o reforço da importância do tratamento da matéria e até da gente debater esse tema aqui, para promover uma discussão de uma questão que estava um pouco, não vou dizer adormecida, mas não estava mais sendo muito debatida, talvez, com o olhar que a gente precisa, né? Com os novos meios de comunicação, com o YouTube, na internet, acho que é necessário a gente rediscutir um pouco essas questões. Com certeza. Professor. Bacana. Não, eu queria só pontuar mesmo alguns aspectos, até para a gente depois debater, complementando tudo isso aí que o Vitor e o Thiago disse, né? O primeiro é que eu concordo plenamente com o Vitor e com o Thiago em termos da distinção, né, da publicidade e da propaganda, mas lembrando que o código não fez essa distinção. Na prática, o código utiliza o termo contra-propaganda para poder corrigir o desvio da publicidade enganosa e da publicidade abusiva. Então, embora tecnicamente realmente há essa diferenciação, na prática o código não fez essa diferenciação. Similarmente a vício e defeito, né? Embora vício e defeito há uma discussão ali doutrinária se realmente haveria essa distinção ou não. O próprio código também não fez essa distinção quando no artigo 26 ele fala sobre o vício oculto, né? Ele fala sobre o vício oculto, ele fala que fica evidenciado o defeito, ou seja, o prazo inicia-se quando ficar evidenciado o defeito. Enfim, só uma questão mais acadêmica aqui. Então, eu até falo isso com meus alunos, não tem problema nenhum utilizar propaganda e publicidade em termos técnicos numa petição, porque o código autoriza essa questão, embora a gente saiba que tecnicamente existe essa distinção. O segundo aspecto que eu acho que a gente precisa realmente pontuar é que, por que preocupar com a publicidade? Normalmente, quando a gente fala de publicidade, há aquele conceito de que nós estamos querendo restringir a liberdade do fornecedor, a liberdade dos órgãos de imprensa, a liberdade do publicitário. E, na verdade, a publicidade ela tem uma capacidade muito grande de influenciar. Por isso que existe uma preocupação legal, legislativa, do direito com relação à publicidade, regulamentar a publicidade. Por quê? Porque ela influencia, ela tem uma capacidade de influenciar. Daí, como o Vitor disse, eu, enquanto consumidor, tenho o direito de saber enquanto eu estou vendo uma publicidade ou não. Se eu pego um jornal e vejo uma matéria jornalística, eu me preparo diferente para uma matéria jornalística. Eu estou ali, presumidamente, entendendo que aquilo é uma informação a ser prestada pelo jornalista, porque aquela informação é importante, aquela informação é atual, ela vai ter uma importância social e etc. Agora, quando é uma publicidade, não há nada disso. Eu me preparo psicologicamente porque eu sei que está sendo pago para ser transmitido aquela ideia. E, de uma certa forma, me influenciar. Seja na marca, daí a gente fala da publicidade institucional, a marca, a divulgação da marca, ou a publicidade promocional, que é a divulgação de um produto específico. Então, a publicidade ela tem que ter, sim, esse cuidado. Por quê? Porque ela influencia. Daí a gente tem uma preocupação muito grande, e principalmente para os hipervulneráveis, que são as crianças, as pessoas que têm dificuldade de discernimento, né? Então, a gente encaixa muito a questão da publicidade infantil. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. A preocupação ela é relevante. O segundo aspecto importante, que o Thiago comentou bem, existe o CONAR. O CONAR é uma realidade. Há uma crítica muito grande ao CONAR. Eu sou um crítico ao CONAR, mas eu tenho que admitir o seguinte, o CONAR funciona. O CONAR ele tem uma preocupação comercial. A preocupação primordial do CONAR não é do consumidor, não é proteção do consumidor.
é uma proteção concorrencial. E, indiretamente, isso afeta o consumidor. A partir do momento que uma empresa vê uma outra empresa se beneficiando de uma publicidade ou de uma técnica publicitária, na verdade, ela faz uma denúncia, ou há uma pressão para que essa outra empresa possa corrigir essa publicidade. Então, é uma preocupação muito mais concorrencial que acaba afetando o direito do consumidor e o consumidor em si. Então, assim, o CONAR acaba funcionando, a gente tem que aceitar isso. E daí é um questionamento interessante para a gente poder discutir até que ponto nós, os órgãos administrativos, o Estado e os consumidores, enquanto associações, eles têm algum poder ou algum poder de fiscalização ou de atuação. Eu não estou falando só do Ministério Público ou Defensoria Pública, mas do Ministério Público, para poder, de fato, fiscalizar e atuar em relação à publicidade. Porque acaba que só o CONAR acaba atuando nestas situações. Então, essa eu acho que é uma discussão que a gente poderia também abordar hoje, fora a essência, se aquilo ali seria uma publicidade abusiva ou não, do Gustavo Lima, até que ponto realmente a sociedade está preparada, os órgãos administrativos estão preparados para essa fiscalização e atuação na prática. Muito bom, estava sem som. Muito bom, acho que já só essa introdução já deixou o pessoal bem animado. Aqui a gente tem a mensagem da Thaís Viegas, sempre muito bom ouvir o Leonardo Garcia. Olha aí, Priscila Prada, excelente tema e discussão. Então, já começamos bem e com bastante interesse do nosso público. Bom, Vitor, baseado nisso, eu sei que você tem aí umas questões, não sei se eu vou pular etapas, mas aí você fica à vontade. Eu sei que você tem algumas questões bem interessantes para trazer a respeito desse caso do Gustavo Lima, que aconteceu, enfim, e o CONAR. Eu sei que você tem algumas questões para pontuar. Você vai... Palavra sua agora. Bom, vamos lá. Muita gente queria saber de mim, né? Por exemplo, se o Gustavo Lima poderia ser preso por conta dessa publicidade supostamente ilegal, né, que rolou na live dele. Não, com base, inclusive com base na própria natureza jurídica do CONAR, que ele é uma sociedade civil, ele não tem poder de polícia, ele não pode sancionar, né? Normalmente, o Léo falou uma coisa interessante, o CONAR ele é importante, né, por conta desse jogo de gato e rato entre os associados, né? O CONAR, para quem não sabe, né, milhares de empresas, né, de fornecedores são associados ao CONAR, anunciantes, agências de publicidade, né? O CONAR ele reúne uma gama de milhões de sociedades empresárias, né, que estão ligadas aí ao mercado. Então, normalmente, as decisões do CONAR elas são cumpridas espontaneamente pelos fornecedores, né, por quem participa ali como associado do CONAR. A Ambev é um dos associados, né, só para as pessoas saberem. E a Ambev que patrocinou a live do Gustavo Lima. O CONAR ele foi criado, Léo, a gente está pontuando aqui a questão da censura, né? Só para as pessoas saberem, o CONAR foi criado no final da década de 70, em pleno regime militar, justamente como uma forma de coibir a censura, que era muito forte naquela época, né? Todo mundo sabe disso, a maioria das pessoas sabem disso. Então, reuniu-se ali um grupo, né, de empresários para poder criar esse conselho, para poder tentar barrar uma lei, um projeto de lei que existia na época, para poder censurar a atividade publicitária. Daí surgiu o CONAR. Tá? Então, o CONAR, as pessoas viram os noticiários, né? O CONAR notifica Gustavo Lima e Ambev, não sei o quê, e, ok, notificou porque a Ambev faz parte do CONAR. Né? Então, muito possivelmente, foi um concorrente que denunciou aquela irregularidade, porque justamente com base no princípio da identificação publicitária, você deveria, né, eles deveriam, a organização da live deveria ter informado, ao menos que haveria ali um merchandising. O que é o merchandising? O merchandising é aquela publicidade mais sutil,
em que se coloca ali um produto de determinada marca num cenário, num ambiente, para poder meio que apareceu casualmente, não é uma publicidade direta, não é uma publicidade assim, diretamente comunicada ao consumidor. Muitas pessoas aí devem se lembrar, né? Na época lá do que o Pierce Brosnan foi 007, a BMW, ele só usava carros da BMW nos filmes. Isso foi merchandising da BMW. Naquele outro filme, Carga Explosiva, que é mais recente, o ator Jason Statham só usa carros da Audi. Nós temos merchandising, o merchandising não é proibido, só que ele tem que ser informado ao consumidor, igual acontece nas novelas. Temos aí propaganda, merchandising da Natura, da Avon, da Telefônica, lá da Vivo, né? A minha gata entrou aqui na mesa agora. Nós temos isso não é proibido. O que é proibido é realmente publicidade oculta. O que poderia ter acontecido, na minha opinião, nessa live do Gustavo Lima? Primeiro, classificação indicativa, porque não havia ali um controle de quem estava assistindo, né? Então os pais deveriam ser alertados, porque as crianças acompanham, muitas crianças e adolescentes acompanham esses cantores sertanejos, a gente sabe disso, né? Salvo engano, a live do Gustavo Lima teve não lembro agora quantos milhões de espectadores, foi uma coisa assim monstruosa, e isso demonstra inclusive o caráter difuso da informação e da publicidade, né? A gente não sabe quantas pessoas foram atingidas com aquela transmissão, e se dentro desse universo, quantos eram crianças, quantos eram adolescentes, né? E sem querer entrar em debates aí de gosto musical, nem nada, mas outro dia eu eu li uma entrevista com o Milton Nascimento, em que ele critica a música brasileira, especificamente o sertanejo universitário, justamente por essa faceta que ele tem, de promover, de cantar letras envolvendo consumo excessivo de bebida, né? Porque o cara está sofrendo, ou porque a mulher está sofrendo, e aí a pessoa vai lá para o bar e enche a cara. Nós temos aí um aspecto comportamental, mas assim, longe de moralismo. Eu detesto moralismo, mas é uma outra faceta que eu entendo que deve ser olhada para ela, né, por conta das crianças e dos adolescentes, que são indivíduos, André, que estão, segundo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, são indivíduos em especial estágio de desenvolvimento. Né? A própria Constituição se preocupa com a proteção da criança e do adolescente. Então, ali não tinha, na live do Gustavo Lima, nenhuma informação ao consumidor de que estava sendo feito um merchandising da marca lá, salvo engano, era cerveja Boêmia, um negócio assim. Deveria haver essa informação, porque o consumidor tem o direito de ser informado. Né? Aí as pessoas falam, mas outras pessoas bebem live também, pessoas comuns. Ok, mas eu não estou promovendo produto nenhum. Não, eu posso aparecer aqui bebendo uma Heineken, que é uma cerveja que eu gosto, por exemplo. Em tese, eu podia estar aqui com vocês agora tomando cerveja. Mas eu não estou sendo patrocinado pela Heineken, eu não estou sendo patrocinado pela Ambev. Aqui, a nossa live aqui, nós quatro aqui, não tem finalidade comercial. Agora, a do Gustavo Lima tinha, porque ele é patrocinado pela Ambev, né? E por conta exatamente dessa nuance do sertanejo ser o sertanejo universitário ser um estilo de música relacionado a consumo de bebida, óbvio, os fornecedores vão se aproveitar disso, vão querer patrocinar esses cantores. Então, ali não havia classificação indicativa, não havia aqueles avisos para beber com moderação, né, para tomar cuidado com o consumo de álcool. Enfim, o que a gente vê normalmente na publicidade de bebidas e que veio aí de uns anos para cá bem forte nesse sentido, né, sendo cada vez mais combatida, cada vez mais limitada a determinados públicos, a determinados horários, né, a determinados conteúdos. Então, esses aspectos eu entendo que são importantes para a gente considerar, porque muitos entendem que houve perseguição ao Gustavo Lima, que está havendo uma perseguição ao Gustavo Lima. Não é perseguição. Né? Se um concorrente da Ambev fizer isso numa live de outro sertanejo, certamente a Ambev vai denunciar também ao CONAR e
o CONAR vai notificar esses outros cantores também, eventuais artistas que venham fazer isso também. Então, a publicidade para criança, André, ela é especialmente nociva. Tanto é que o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 37, parágrafo 2º, ele define como publicidade abusiva aquela que possa incentivar a criança a adotar um comportamento prejudicial à sua saúde ou à sua segurança, né? E certamente o consumo de bebida alcoólica é um deles. Então, essas são as considerações que eu tenho em relação a esse ponto específico. Até aproveitando aqui, gente, foi colocado aqui pela Thaís, vocês conseguem vislumbrar alguma forma de regular as lives sob o aspecto da publicidade? Essa foi a pergunta da Thaís. E teve mais uma pergunta que o Vitor acabou abordando de certa forma. É possível fazer a classificação etária nas lives? Tenha que ter uma forma de ser feita essa classificação. E só uma outra observação. Agora, cada vez mais, né, um mundo de gente está utilizando redes sociais e até essa plataforma do YouTube para poder fazer vídeos, para poder fazer seu material, produzir seu material. E uma das questões que a gente tem que responder ao colocar o vídeo disponível é justamente para você tem que responder lá, olha, o seu vídeo é proibido, ele deve ter algum conteúdo, ele tem algum conteúdo que seja proibido para menores de 18 anos? Sim ou não? E tem outro tipo de pergunta ainda um pouco mais específica. Então, veja, na hora que a gente sobe esses vídeos ou produz esses conteúdos, nós temos que responder, e o YouTube, inclusive, coloca muito claro a questão da responsabilidade. A responsabilidade é sua de estar disponibilizando aquele tipo de conteúdo. E outra observação que eu queria rapidamente fazer, eu peguei aqui um pedaço da nota que o CONAR emitiu sobre esse assunto do Gustavo Lima. Eles colocaram assim: a denúncia cita a falta de mecanismo de restrição de acesso ao conteúdo das lives a menores de idade e a repetida apresentação de ingestão de cerveja em potencial estímulo ao consumo irresponsável do produto. Né? E também foi alertado que o Gustavo Lima teria desrespeitado as regras do YouTube, que valem para todos os usuários e geradores de conteúdo de todo mundo. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem que analisar de uma forma muito séria, porque a restrição está lá. Temos que, na hora de produzir o conteúdo, responder essas perguntas e fazer a destinação correta daquele material ao público. Né? E, nesses casos, pelo menos, a gente não tem visto isso. Por favor. Quem quer completar? Não, eu acho que um ponto só interessante aí, que a gente poderia... Assim, eu gostaria muito de ouvir os colegas em relação a isso, no tocante a essa questão do Gustavo Lima. Primeiro que, com relação ao CONAR, eu não tenho dúvida nenhuma, independentemente se foi provocado pela Rede Globo, se não foi provocado pela Rede Globo, o fato eu acho que isso ninguém tem dúvida, houve ali falha na publicidade. Houve uma publicidade, foi pago para aparecer e não houve as informações do Código de Ética do CONAR, do qual a Ambev faz parte. Então, a Ambev cometeu uma infração ao próprio código que ela faz parte. Então, isso aí eu não tenho dúvida em relação à atuação do CONAR e se foi ou não induzido pela Rede Globo ou por alguém, enfim. Isso acho que não cabe nesse momento. O que cabe a atuação foi legítima do CONAR? Sim. Agora, um questionamento que eu me faço e que eu queria ouvir os colegas, aproveitando, é o seguinte. Uma coisa é a gente ter uma publicidade numa televisão em que a gente tem um consumo excessivo de álcool. E aí eu acho que ninguém teria dúvida de afirmar que isso seria uma publicidade abusiva. Ou seja, uma publicidade que incitasse, por alguma razão, aquele consumo de álcool que, obviamente, se isso acontecesse uma publicidade comum, que fosse planejada, certamente aquela pessoa que teria o consumo de álcool de uma marca, certamente ela teria lá mulheres olhando para ele, ou se fosse a mulher...
outras mulheres olhando para ela, no sentido de inveja, enfim, ia ter alguma coisa que ia valorar aquela situação. Ou seja, ia ter um estímulo para o consumo de álcool. Agora, a partir do momento que a gente tem uma publicidade dentro de uma live, que é ali, nós estamos vendo né, assim, a pessoa agindo dela mesma, e é usual a pessoa beber nesses shows, né? Meu questionamento é, porque uma das críticas que foi feita, até que o professor André mencionou, é que a publicidade houve uma abusividade por criar um estímulo às crianças. Então, com relação à informação, está tudo certo. Houve a falha, os pais têm direito de saber que ali haveria um consumo de bebida alcoólica, que ali ia aparecer bebida alcoólica, isso aí nós estamos tudo certo. A grande questão e esse é o divisor de águas aí, até para a gente pensar o futuro desse tipo de programação, das lives, etc., da restrição, é se a pessoa, ao consumir a bebida, ela está estimulando ou não. Porque, veja, nós temos uma restrição publicitária na publicidade, digamos, tradicional, de horário, inclusive. A cerveja até não enquadra nisso, né? Uma questão meio doida no Brasil, porque o patamar é o 13 graus no saque, né? A cerveja está fora desse patamar aí da bebida alcoólica, da restrição, mas existe uma restrição, existe todo um controle. Agora, no tocante, as lives não é bem ali no planejamento que a pessoa vai se embriagar, às vezes ela se embriaga. Né? Ou seja, qual é a responsabilidade dessa empresa, da Ambev, no caso do Gustavo Lima, se embriagar, e se isso tem, de fato, uma abusividade a ponto de induzir uma criança a se comportar de maneira semelhante. Essa é um pouco minha dúvida. Tiago? Vamos lá, concordo, né? Interessante, né, essas perspectivas que a gente está colocando aqui, né? De fato, a preocupação que eu acho que o legislador teve grande, né, o CDC reforçou com a publicidade. Você pode dividir de um lado a questão da publicidade enganosa, você está lá no 37, parágrafo 1º, então você tem a questão da veracidade, né, de você não ser induzido a erro, e, portanto, a publicidade tem que dar todas as condições de você não só percebê-la, mas que ela transmita uma informação que seja correta. E, de um outro lado, ele também se preocupou com a questão do conteúdo e da forma. Quando fala de publicidade abusiva, muitas vezes você tem algumas restrições porque você tem em mente a proteção, de repente, da saúde, né, de um outro bem jurídico tutelado, que é direito básico do consumidor. Então, as questões da publicidade, não só na televisão, mas a própria questão do rótulo, você tem que ter informações que levem a pessoa a uma tomada de decisão consciente, né, dentro dos limites que são autorizados. Então, a live tem que ter alguma regulamentação específica. Eu acho que já tem a regulamentação do CDC e do CONAR. O que tem que ser feito é uma análise correta, né, que, à luz do caso concreto, das especiais características daquele anúncio, a gente tem a aplicação das regras que já existem. Porque a cada vez mais a gente vai ter novas formas, né, de divulgação publicitária em smartphone. Daqui a pouco já estão desenvolvendo meios de ter ativação sensorial, né? Você vai ter a possibilidade de ver determinado filme que pode desenvolver uma lembrança que remete a um cheiro ou um gosto. Então, a tecnologia vai aumentando, o anunciante vai usar esses novos meios de comunicação para tentar divulgar produtos e serviços. A gente tem que ter um cuidado com o caso concreto. Alguns anos atrás, vou fazer um recorte rápido, a gente teve um problema com bebida que tinha autorização de uma outra lei que conflitava com a lei do consumidor, né? Porque tem lá a questão da informação correta, precisa, que você poderia vender bebidas que tinham certo grau de concentração alcoólica, menos de 0,5 graus, e dizer que ela era bebida sem álcool, porque tinha uma lei específica de publicidade de bebida alcoólica que dizia que sem álcool era até 0,5. E você teve até uma reação, quando isso começou a ser muito debatido, na proteção da defesa do consumidor, na questão da lei de trânsito, porque tinham bebidas que tinham álcool e a publicidade dizia sem álcool. Salvo engano, é Kronenbier, cerveja sem álcool, Bavária sem álcool. Depois teve uma reação da publicidade de algumas marcas 0,0%. Então, é um diálogo das fontes. E aí o CDC, para mim, ele tem que preponderar, muito embora tenha uma outra regra jurídica que fosse válida, porque você pode induzir a erro pessoas que têm um problema, né, de alcoolismo, você pode submeter alguém a um risco de uma questão de trânsito, ou mesmo você retirar da pessoa o direito de decidir livremente de forma consentida. Não sei também até que ponto efetivamente a live do Gustavo Lima tenha estimulado as pessoas a beberem mais, se embriagarem. A gente tem, hoje em dia, né, no Brasil, muito embora proibido, né, o cigarro,
um grande estímulo de compra. As pessoas compram, sabem. O que tem que fazer é a ciência, informação eventual dos malefícios. O fabricante de bebida não necessariamente ele ia gostar, vai colocar aquele beba com moderação. Eu brinco em sala de aula, se dependesse dele, ele ia falar beba até cair no chão. Bebe bastante, consome muito, né? Me dá bastante lucro. Então tem certas restrições à venda de produtos que são lícitos, mas cuja publicidade tem que fazer um papel de alerta, de controle, porque nem todo mundo talvez vai ter o discernimento, né, a capacidade de compreender, primeiro, que aquilo é uma publicidade, daí a razão de ser clara, ter alguma informação de indicação de idade é importante para dar um alerta às pessoas, mas no final quem vai controlar é o pai ou é a mãe. Você pode ter um indicativo de 16 anos, o pai permite uma criança pequena, está ali. E não necessariamente porque a criança teve contato, talvez, com alguém que bebia socialmente, ela vai desenvolver aquele interesse futuro. Então, a gente tem que controlar um pouco os estímulos, né, e a forma da publicidade. A gente já tem regras que, de alguma forma, tem algumas balizas para cuidar disso. Os abusos, né, eles têm que ser coibidos, tem que ter uma orientação prévia. Talvez tenha falhado uma preparação anterior, ou alguém ciente que poderia causar esse problema jogou para ver qual era, porque muitas vezes até a polêmica mesmo que gera indiretamente levanta de novo o nome das pessoas. Você tinha, há uns anos atrás, a Benetton, que tinha um fotógrafo, salvo engano, Olivier Toscani, que ele usava, né, uma série de imagens muito fortes, que no Brasil poderiam até ser consideradas publicidade abusiva, de ter gente com característica de um beijo, né, que seria talvez de alguém um hábito de uma freira e outro de um padre, a questão da criança, que tinha ajudado uma criança branca com um lourinho de olhos azuis, com um penteado, algo que parecia ser uma auréola, e uma criança do lado, né, negra, que tinha um penteado que parecia 2 chifrinhos. Então tem gente que abusa, né, do direito de fazer publicidade, muito embora tenha ciência de determinadas regras para promoção de valores. Então, acho que o debate, partindo da questão do Gustavo Lima, acho que o mais relevante é a gente começar a discutir até que ponto o artista, né, o apresentador ou a celebridade possam ser responsabilizados por determinado conteúdo que seja contrário às regras do CDC, que coloque alguém numa posição, né, de ameaçar a sua própria saúde e segurança, que desrespeite valores éticos, porque muito embora a gente saiba que muitas vezes é aquele artista que foi determinante numa certa influência, é ele que de repente gerou na pessoa a legítima expectativa de que o anúncio seria concretizado de maneira correta, eles acabam muitas vezes ficando um pouco blindados no sistema atual de receberem alguma responsabilidade. Então, eu concordo que a questão do Gustavo Lima faltou talvez algum preparo, de ter um briefing, né, de ter uma orientação sobre essas regras, ou não sei também se alguém ciente disso desconsiderou para poder fazer. O que de fato é importante é a gente levar essa discussão. Então, eu acho que tem que ter esse controle, eu acho que tem que ter as medidas de informação, mas também não estou tão seguro até que ponto especificamente aquele tipo de conteúdo exibido vai efetivamente estimular as pessoas a aumentarem muito, né, o consumo de bebida alcoólica. Mas, de fato, foi algo, talvez para mim, feito sem uma orientação jurídica especializada. Talvez com um pouco mais de cuidado, eles poderiam fazer a live como fizeram, com a promoção comercial, e evitariam um pouco algumas discussões, né? A gente está falando deles aqui agora, né? Diretamente a gente está levantando uma bola que envolve o próprio artista, a marca de divulgação de cerveja. E isso vai acontecer ainda, acho que, por bastante tempo. Thiago, eu queria só acrescentar, complementando isso tudo que você e o Léo falaram, né? Quando a gente lida com publicidade, com informação de uma maneira geral, e principalmente informação pública, a gente está lidando com potencialidades, né? Principalmente tudo que a gente pretende regular, a gente está lidando com potencialidades. Lógico, isso tudo que a gente está discutindo aqui, a gente não está aqui colocando nada, fazendo afirmações peremptórias, né? Isso aqui é um bate-bola para a gente estimular a reflexão. Ali a gente está lidando com potencialidades, né? Regular, no meu entendimento, é algo bastante complicado, é um desafio, né? Particularmente, eu entendo que não deveria regular, proibir, né? Quem discute isso muito bem é o professor Adalberto Pascoaloto, que é um dos grandes preocupados com o estudo da publicidade no Brasil.
E o Pascoaloto ele fala exatamente isso, que existe uma dificuldade em se tentar regular. Nesse contexto, o que eu entendo, né? E aí eu compartilho muito das ideias lá do nosso querido Erson Rego, né? Que é desembargador aí do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que o Erson ele fala o seguinte, olha, que a pessoa precisa de informação. A gente está aí, tem até um livro que eu estou lendo agora, que é o Nudge, né? Como tomar decisões, ele fala de arquitetura de decisão. É um livro escrito pelo Richard Thaler e o Cass Sunstein. Richard Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia. Esse livro ele fala de economia comportamental. Então, o que ele propõe ali, né, em várias partes, é exatamente não proibir nada, né? Mas você pode dar empurrões, você pode dar o nudge, ele quer dizer cutucão, a palavra quer dizer cutucão, empurrão. É você dar um estímulo na pessoa para ela talvez pensar, olhar para o lado, falar assim, não, eu tenho uma outra opção aqui, né? E a publicidade, ela trabalha, a publicidade não, a atividade regulatória em relação à classificação indicativa, ela trabalha justamente com essa ideia. Até porque existem obstáculos jurídicos, legais, para que se imponha aos pais a proibição dos filhos assistirem a determinados conteúdos e aos próprios emissores desses conteúdos, né? Então, a gente tem no Brasil hoje a classificação indicativa. Como o próprio nome diz, ela é indicativa. O Estado, através da classificação indicativa, ela está informando isso nos programas televisivos. Ele está informando aos pais o seguinte, olha, esse conteúdo, né, ele não é adequado à faixa etária de tal a tal idade, abaixo de tal idade. Então ele está ali informando para os pais. Agora a decisão, é óbvio, a decisão final de tudo cabe aos pais. Eu ontem comentava em outra live, eu assisti Exorcista com 12 anos. Meus pais falaram assim, não é filme para você, você quer ver? Mas aí a molecada na escola estava assistindo, os pais estavam deixando assistir. Meu pai e minha mãe falaram assim, se você vier bater na porta daqui do nosso quarto de noite, vai ter cacete. Então, quer dizer, eu assisti, me borrei todo, mas dormi quietinho no meu quarto, porque eu ia me borrar muito mais se eu tomasse a sova dos meus pais, né? Então, assim, o Estado não pode bater na porta de ninguém e falar assim, olha, deixa eu ver o que seu filho está assistindo aí. Até pela própria proibição a inviolabilidade do domicílio, né? É uma coisa factualmente impossível de ser feita. Agora, proibir também, eu entendo que não é o melhor caminho, porque aí você vai efetivamente estar entrando no âmbito da censura, né? Agora, com relação à pergunta do Léo, se o Gustavo Lima teria alguma responsabilidade, né, nessa live, isso é um tema bastante interessante e é um dos temas que eu queria reacender no debate de hoje aqui, porque isso é um debate relativamente antigo no Brasil sobre a responsabilidade dos apresentadores de televisão, dos artistas, das celebridades. Nós tivemos, na própria STJ, já julgou essa questão, a quarta turma, negando o provimento, né, na verdade, dando provimento a um recurso contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul envolvendo o apresentador Gilberto Barros e a TV Bandeirantes, a Band, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi feita a publicidade ao vivo, né? E o TJ do Rio Grande do Sul entendeu que tanto o apresentador quanto a emissora eram responsáveis. O STJ falou não, a quarta turma falou não, porque o apresentador, a celebridade, ela não tem controle, ela não conhece o produto que está sendo anunciado a fundo, igual o fornecedor, e no próprio contrato dela com a televisão não existe essa assunção de responsabilidade. Então, na verdade, o judiciário brasileiro, ele entende até o momento dessa forma. Celebridade não pode ser responsabilizada pelo produto ou serviço que ela anuncia. Ela está ali como um mero instrumento de comunicação, óbvio, que o fornecedor aproveita da credibilidade que ela tem perante o público, né? Então, mas a rigor o judiciário, o STJ, não admite, né? Agora, por que isso talvez deva ser repensado? Porque essa decisão, ela vem de uma época, nessas decisões que negam a responsabilidade das celebridades, elas vêm de uma época em que praticamente só a televisão
era o grande veículo de propagação de informação de massa. Agora, hoje a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem YouTube. Existe uma discussão hoje, inclusive, sobre os youtubers mirins, né? Então, como é que funciona? Como é que funcionaria, né? Você tem um filtro menor. Os filtros são mais frágeis nas redes sociais, no meu entender, no meu modo de ver. Você não tem, a internet não tem a mesma regulação que a televisão tem, por exemplo. Que na televisão, inclusive, você tem concessão. O serviço é concedido pelo Estado. Agora, a rede social não é concedida por ninguém, né? Então, é meio que uma terra sem lei ainda. E bastante difícil, a meu ver, por tudo isso que eu coloquei aqui, de se controlar. Agora, para mim, o caminho não é proibir. Não é proibir, mas sim, com base até nos nudges, né, que eu acabei de comentar, tentar influenciar os pais, né, os jovens, o público em geral, no sentido de fazer escolhas melhores para a própria vida. Até porque não existe nenhum estudo, né, nesse sentido aí, se a música sertaneja, esse tipo de live, aumenta mesmo o consumo de bebida, se não aumenta, né, isso carece de estudo científico. A gente aqui trabalha com ciência, né, a gente trabalha com dados. Não dá para a gente ficar falando as coisas no achismo, muito embora a gente emita a nossa opinião sobre determinados temas. E essas são é o que eu penso sobre isso, né? Mas eu tenho minha dúvida, igual o Léo, se o Gustavo Lima deveria ser responsabilizado. A princípio, não, porque ele não tem controle sobre essa atividade empresarial que o cerca, né? Eu acho que essa questão da publicidade, a gente, quando o apresentador, quando o artista, ele tem conhecimento, né, por exemplo, que aquele produto ele não vai acarretar aquela consequência, ele não vai ter aquele êxito, por exemplo, no tratamento do consumidor, ou anunciado um determinado benefício que ele é de conhecimento do artista, é de conhecimento do apresentador, que é fake, que não é verdadeiro. Aí sim, obviamente, até por culpa, haveria responsabilidade. Agora, simplesmente imputar a responsabilidade porque ali houve uma publicidade que posteriormente foi descoberta que era abusiva, que era, sobretudo, enganosa, eu acho que na abusividade já é possível você, talvez responsabilizar se ficar bem característico a abusividade, porque a gente está falando de discriminação, a gente está falando de incitação à violência, de incitar alguém a se comportar de maneira prejudicial, e isso, acho que o apresentador, isso, um artista, ele tem condições de avaliar. No caso do Gustavo Lima, simplesmente o fato dele se embriagar, até porque nós não estamos falando de crime. O embriaguez no Brasil não é crime, né? Agora, diferentemente, hoje eu estava lendo uma matéria em que um youtuber, que foi, inclusive, ator da Globo, ele ficou famoso porque ele acelera a mais de 200 por hora. Ou seja, ele tem um público, né? Ele ficou famoso justamente porque ele comete uma infração. E aí sim, ali há uma abusividade, ali há uma incitação, no mínimo, a se cometer aquela prática, né? De alguém que está assistindo aquilo achar legal e querer fazer o mesmo, poder copiar. Aí sim, eu acho que ali tem que ter um controle, mas que o próprio Código de Defesa do Consumidor hoje já é capaz de fazer. Então, no caso do Gustavo Lima, o fato dele simplesmente se embriagar, essa foi minha reflexão inicial, minha dúvida inicial, talvez, eu não sei se simplesmente, a princípio também não, quer dizer, porque a primeira denúncia que foi divulgada foi de uma mãe que o filho estava assistindo e que ela se sentiu lesada, porque ela achou que o filho dela poderia ser estimulado a uma conduta imprópria, que seria o consumo excessivo de álcool, por ver o seu ídolo ali fazendo o mesmo. Então, a princípio, a denúncia foi essa. A gente tem uma certa dúvida se isso foi verdade, totalmente verdade, enfim. Mas ainda que seja realmente isso, não dá para responsabilizar, a meu ver, Gustavo Lima nesse aspecto, a princípio, né? Agora, se ele induzisse o público dele a se comportar de maneira prejudicial, a defesa do consumidor está aí. Aí é uma publicidade abusiva. E aí sim ele pode ser responsável por isso, né? De outra forma, não vejo como aí responsabilizá-lo. Eu só acho, assim, de tudo que a gente está debatendo aqui, trocando essa ideia, uma coisa eu vejo que é fato, a gente precisa ter mais cuidado. As empresas
que arcam com esse tipo de evento, que agora vamos assim dizer que é um evento, precisam ter mais cuidado com a questão da publicidade. Eu acho que vejo eu que nessa do Gustavo Lima específico poderia ter tido algum tipo de advertência mais ostensiva, mais chamativa antes de começar a live, até mesmo com uma forma de garantir a informação ao consumidor que, olha, nessa live teremos aqui o consumo de bebida alcoólica, teremos uma propaganda indireta, teremos algum tipo de finalidade comercial, que, afinal de contas, nenhuma empresa vai bancar a estrutura que tem sido colocada para esses cantores, para essas pessoas poderem se apresentar de graça. Não existe. A estrutura é muito grande por trás, né? Então, acho que precisamos aí pensar. Eu sei que tem sido uma série de lives por diversas patrocinadoras, mas, no momento, assim, o insight que tiveram para poder garantir também um fim comercial, porque, afinal de contas, cada acesso àquela live, cada curtida, cada coisa gera algum tipo de retorno financeiro, ainda que pequeno, mas vai gerar um retorno financeiro, se a gente considerar um universo de 3 milhões de pessoas assistindo uma live, enfim, uma galera muito grande. Vejo que tem esse lado financeiro e foi criado assim do nada, e vamos acontecer, colocaram e esqueceram o lado do consumidor, esqueceram a informação que eles precisam respeitar. Eu acho que vejo também muito a questão de ignorarem as normas que, teoricamente, deveriam ser observadas nas peças publicitárias que iriam, por exemplo, à televisão. Nada mais, as redes sociais também são um acesso, uma forma de comunicação. Então, a gente tem que observar isso. Isso é a minha observação aqui. Se alguém quiser completar alguma coisa, nós temos uma pergunta aqui, mas vamos lá. Não, de fato, concordo, né, com o que o Léo e o Vitor falaram, né? A gente tem que ter um cuidado das coisas que efetivamente possam, né, induzir o consumidor a um comportamento prejudicial ou possam, né, enganá-lo. Para mim, eu entendo que o artista ele vai ter responsabilidade direta por um conteúdo se ele tiver, concordo com o Léo, se ele tiver ciência, né, do malefício ou da falta de verdade do conteúdo que ele está dizendo. Muitas vezes fica num campo muito subjetivo, né, uma linha muito tênue, muito fininha, para a gente entender se há ou não mesmo culpa do agente, do artista naquela divulgação. Mas a base da lei do consumidor é um sistema de responsabilidade que é pelo risco, né? A gente não pode também, talvez, segmentar tanto para analisar, em última análise, se ele tinha ou não tinha tanta culpa por aquilo, porque eles recebem, né, cachês que são muito altos, eles divulgam a imagem deles de uma maneira que traz para eles benefício econômico, então acho que certo risco dentro dessa atividade a gente também tem que analisar, não pode generalizar indiretamente sem ver o contexto. Para mim, cada caso é um caso, é isso que eu acho que é o mais importante a gente discutir. Não dá para generalizar, mas também me parece não tão correto você entender que ele é um mero instrumento, mero apresentador, mal comparando com argumentos que a gente vê em outras áreas do direito, que o Mercado Livre é um mero anunciante de intermediação, porque ele avisa antes, como se informar antes fosse uma excludente total de responsabilidade. A gente está numa relação com pessoas, como o Vitor falou, hiper vulneráveis. Você tem que ter um cuidado, uma tutela maior. Tem certo conteúdo publicitário que nem é o do Gustavo Lima, da questão dos testemunhais, né? A pessoa presta um testemunho especificamente do produto. Eu falei, eu usei, eu garanto. Tem investimentos recentes que a gente vai ver lá na frente, até que tem o Ronaldinho envolvido aí na questão. Me parece que o investimento que foi meio fraudulento ou muito arriscado, que não informaram os riscos efetivos, que lesou uma série de pessoas em alguns estados. Acho que para frente talvez isso possa ser um pouco mais discutido. Não vi isso tão sendo divulgado, mas foi procurado por pessoas, até para um possível ajuizamento de uma ação por indução a erro, porque a imagem dele emprestou uma credibilidade muito grande naquele contexto. E era um contexto em que ele não só fazia o papel de garoto propaganda, ele meio que chancelava, garantia um possível êxito financeiro nos moldes da proposta realizada. Então, acho que cada caso tem que ser visto nessa análise. Na questão da veracidade, de enganosidade, a gente tem que proteger a questão da proteção da legítima expectativa, né, do consumidor. Será que, de fato,
após receber aquele estímulo comercial com a participação do seu ídolo, ele criou mesmo uma verdade, aquilo foi determinante para a sua contratação? Até que ponto isso criou esse risco? Pura e simplesmente porque ele está fazendo o papel de garoto propaganda, eu também não acho que a gente pode criar uma responsabilidade, né, direta e limitada. Mas isentá-los também de toda e qualquer responsabilidade sob a alegação de serem garotos propaganda, sem analisar o contexto, o efetivo conhecimento dele, ou o grau digamos assim, de conhecimento público que isso teria, é complicado. Especialmente, já encerrando essa fala, que a gente tem hoje em dia estímulos comerciais que são feitos no cinema. Quem lembra do filme O Náufrago? O filme O Náufrago foi bancado pela FedEx, que é uma companhia de transporte americano. Então, você lembra da bola, né? O Wilson, a marca Wilson, a gente está lembrando quantos anos, sei lá, 15, mas mais do que isso, e foi bancado. Então, a cada vez mais, o marketing está envolvido em conteúdo jornalístico, publicitário, literário, sem a gente perceber. A gente já vê a novela que, de repente, o cara para e parece o sinal, né, de um banco e mostra no logotipo, a gente percebe, nós quatro aqui. Será que a população geral tem esse mesmo nível de percepção? Será que eles têm esse senso crítico? A lei acho que mirou numa categoria de pessoas que é bem diferente da gente. A gente não pode tomar como a gente se molde. Então, tem que adaptar as regras que já existem à realidade a ser analisada, sem perder a ótica da realidade, da hipossuficiência, do grau, né, às vezes, de manipulação proposital para omitir informações que sejam essenciais a um consumo sustentável, seguro, sem demonizar ninguém. A gente está falando do Gustavo Lima agora, importante para quem está ouvindo a gente, para levantar a discussão, porque ele foi objeto de uma denúncia do CONAR, e qualquer pessoa pode denunciar o CONAR, o que não quer dizer que vai ser aberta um procedimento de análise. A discussão tem que ser coletiva, né? Não pode ser algo que me afete individualmente. Porque eu não gosto daquele cara, eu vou denunciar, sou contra o consumo de bebida alcoólica. Mas a publicidade ela é de uma maneira tão forte para criar uma intenção de consumir que a gente tem que ter certo controle e punição quando alguém abusa desse direito, porque é um direito. E em condições lícitas, o consumo de álcool para as pessoas maiores de idade ele é lícito, a publicidade de álcool ela é lícita com determinadas restrições de horário, de utilização, de repente, né, de elementos que possam infantilizar um pouco a questão. Há uns anos atrás tinha o Sirizinho, da Tartaruga, né, da Brahma e da Skol, eram super engraçados, aquela publicidade. Mas foram retirados que, indiretamente, eles estavam criando, né, uma vinculação à criança que gostava da animação do Sirizinho, num produto que é de consumo só de um adulto. E quando você ganha o consumidor criança, é muito mais fácil você mantê-lo cativo ao longo do tempo. Então, o caso do Gustavo Lima ele é um caso interessante para a gente refletir, muito embora eu não ache, talvez, que ele seja o pior dos exemplos. O cara tem que ser punido por tudo. Mas ele é importante para promover essa discussão, para que a gente tenha opiniões, né, diferentes. E, a partir disso, a gente talvez reacenda, como bem disse vocês, né, na chamada do post, a discussão sobre a responsabilidade do artista, né, das pessoas em geral. A questão do Ronaldinho, só complementando aí, houve vários depoimentos de pessoas que foram lesadas que, como o Thiago disse, tem que ser analisado o caso concreto, que compraram, que adquiriram sobre a influência dele, da marca dele. Falaram, eu não conhecia esse produto, mas quando eu vi o Ronaldinho referendando, estando por trás o produto, eu confiei. E o que ele fez, quer dizer, foi uma pirâmide financeira que já era né, amplamente conhecida na sociedade como algo ilícito. Ou seja, não era algo que está surgindo ali, um ilícito novo. Não, já há vários casos de condenações na justiça brasileira sobre pirâmide financeira. Já foi discutido no Fantástico várias vezes. Aqui no Espírito Santo mesmo, teve o caso da Telex Free, que ganhou repercussão nacional. Então, assim, esse caso é um caso peculiar, quer dizer, tem que ser analisado. Há uma responsabilidade, a meu ver, do artista nessa hipótese. Agora, no tocante, e aí eu concordo com o André, o que tem que ser feito, né? E aí, acho que foi a Priscila, né, que perguntou sobre a questão desse controle. O YouTube já faz esse controle e a produção ele precisa informar se haverá merchandising, se haverá consumo de bebida alcoólica, se haverá conteúdo impróprio para a criança, porque às vezes eu vou fazer, por exemplo, uma live que vai ter determinadas brincadeiras ou questões de cunho sexual que não são ou que são inapropriadas para a criança.
E isso tem que ser avisado, né? Isso tem que ser, de uma certa forma, alertado, para que o pai que veja aquilo, ele fale, não, eu não quero que meu filho assista, por exemplo, aquele conteúdo. Eu acho que é importante a gente... E por que nós estamos discutindo isso agora? Porque todo mundo foi para essas plataformas. Antigamente, ninguém se preocupava tanto, porque eram poucas pessoas que assistiam, e aí existia uma certa liberdade em relação a isso. Só que agora é uma nova realidade. Hoje eu estava discutindo aqui no prédio que o direito não vai ser mais o mesmo. O direito, ele era um direito para a realidade que existia. Agora, na pós-pandemia, nós vamos ter uma nova realidade. O direito vai ter que se colocar, seja mudando, seja a interpretação, sobre essa nova realidade que nós estamos vivenciando. Eu acho que é mais ou menos por aí. É verdade. Vitor, algum comentário? Não, cara, eu tô acompanhando aqui, eu concordo com o Léo aí, com o Thiago, tá dentro da linha do que eu raciocinei aqui antes, né? Tem mais pergunta aí? Tem, vamos lá. A Vânia Cristina colocou assim, professores, li que ele, deve ser o Gustavo Lima, está a criar um aplicativo para ficar livre do CONAR. Se ele cair no mesmo erro por aplicativo, ele fica livre? Eu só não entendi em relação a que tipo de situação que ele ficaria livre por aplicativo, mas essa é uma pergunta da Vânia. Vocês chegaram a escutar alguma coisa sobre isso? Não sei, André. Estou tentando interpretar o que ele disse, também não vi. Mas é porque o CONAR, é importante relembrar, ele vai aplicar suas normas e criar alguma eventual obrigação e imposição para quem voluntariamente se filiar a ele. Então, ele não é uma questão legal que aplica-se a todo mundo. É como um clube. Você se submete às regras do clube, desde que ele esteja de acordo com a Constituição, o Código Civil, voluntariamente, em relação ao número de convidados, utilização de piscina. Então, você tem regras que o clube coloca, o CONAR também. Então, talvez, se quem fizer a live dele, o aplicativo ou o patrocinador, não estiver ligado ao controle do CONAR, aí possivelmente ele não vai sofrer as consequências da aplicação do código. Talvez essa tenha sido o espírito da pergunta. Agora, do contrário, o meio de divulgação, seja pelo celular, ondas telepáticas, eu brinco aí, qualquer maneira, que seja entre consumidor e fornecedor, vai estar submetido ao CDC, ao CONAR. O código ele preparou, ele foi muito bem escrito para ser aplicado em uma realidade que não era possível lá atrás. O comércio eletrônico, não tínhamos internet, né, em 90, 91, e continuamos aplicando. Eu brinco em sala de aula, esse é um exemplo. Se amanhã a conversa for telepática, mas se conseguir decodificar as ondas cerebrais e for entre consumidor e fornecedor, vai ser contrato de consumo e vai aplicar o CDC. Então, nesse aspecto, o meio de divulgação talvez não mude o conteúdo se as partes forem consumidor e fornecedor. Só esclarecendo, na verdade, nós estamos discutindo uma questão específica, que foi essa denúncia do CONAR por publicidade abusiva do consumo excessivo de álcool. Mas houve também uma outra polêmica, que a gente pode discutir em uma outra oportunidade, que foi a restrição que o YouTube fez em várias lives em relação à publicidade. Obviamente, o que o YouTube percebeu? Que estava tendo ali milhões de pessoas acessando e que patrocinando os artistas e ela estava perdendo dinheiro, porque a empresa que antes patrocinava o YouTube, fazia publicidade no YouTube, em vez de fazer no YouTube, fazia aquela publicidade direta no artista. Então, ela colocou uma série de restrições, ela se defendeu dizendo que já havia essas restrições anteriores. Isso aconteceu no César Menotti e Fabiano, porque a publicidade do César Menotti e Fabiano era muito similar às publicidades que o YouTube faz na plataforma. Então, retiraram do ar a live do César Menotti e Fabiano. E aí, o Gustavo Lima, então, disse que vai fazer um app próprio, vai fazer uma plataforma própria, disse que a Anitta também está envolvida nisso, fazendo o próprio, para ela transmitir sem problemas em relação ao YouTube. Agora, com relação se os produtos que patrocinarem, se as empresas que patrocinarem o Gustavo Lima, seja a Anitta, em qualquer plataforma forem filiados ao CONAR, é isso que é bom esclarecer, vai sofrer as sanções do CONAR. Ou, independentemente do CONAR, porque veja, olha que doideira isso, né? Nós estamos discutindo e dando uma valoração para uma autorregulação, quando, na verdade, a gente talvez teria que estar discutindo aqui qual o papel do poder público em relação a isso.
Ou seja, o CONAR ele atua muito mais eficazmente em relação à publicidade do que o poder público, no sentido de organização da sociedade em relação à publicidade. Nós não temos isso. Se não é o promotor, se não é alguém para instaurar um inquérito, para poder fazer uma notificação, uma ação civil pública, as ações que nós tivemos foram quase praticamente todas do Ministério Público. Né? Então, ou seja, eu até falei isso no último congresso do Brasilcom, que nós precisamos de uma grande junção de forças da sociedade, de agência reguladora, Ministério Público, Defensoria, delegado, associações de consumidores, para tratar de vários casos da relação de consumo, inclusive da publicidade, que pudesse fiscalizar, que pudesse notificar, porque isso seria muito mais interessante do que ficar só para o CONAR, que a gente fica falando só do CONAR, praticamente. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não sei, eu estava aqui pensando, aí já não vai ter tanto a ver com a responsabilidade da questão de publicidade de uma pessoa específica, de uma pessoa com notoriedade. Mas vocês lembram aqueles joguinhos que existiam na televisão, quando o pessoal ficava em casa e ligavam para o telefone, estava lá oferecendo não sei quantos R$1.000, mas que, na verdade, não era bem aquilo? Aquilo ali se perpetuou por tanto tempo. E eu hoje estava lembrando disso. Eu falei, cara, veja só, um exemplo de uma questão velha, um jogo velho, uma tática antiga, mas que vem se perpetuando por muito tempo. Até pouco tempo atrás ainda tinha na televisão. Não sei se vocês, quem está assistindo a gente, lembra. Eu até tenho aqui, eu tinha separado aqui uma tela, que é justamente essa questão do jogo. Gente, não tem aviso nenhum, você não explica, você só diz que é uma ligação para celular para determinado local. Mas, na verdade, você gasta muito mais, você ganha, entre aspas, e não leva. E por que eu falo isso? Porque, na verdade, quando eu trabalhava para uma associação de consumidores aqui no Rio de Janeiro, a gente recebeu algumas ligações de pessoas que tinham ganho o valor do prêmio, mas não estavam nem conseguindo receber esse prêmio. Constava no site da organizadora, lá o nome da pessoa, o valor do prêmio que ela tinha ganho, como se ela tivesse recebido, ela nunca recebeu e não vai receber. Isso era um caso grave no meu ponto de vista, em termos da publicidade, porque eles colocavam lá alguma informação muito pequena, mas sempre ficavam induzindo a pessoa que estava na linha a ficar respondendo uma série de perguntas, e aquilo não tinha fim. E, no final, a pessoa só recebia uma conta de telefone astronômica e ganhar mesmo, de fato, o dinheiro que eles estavam prometendo, ninguém ganhava. Isso pegava muito idoso, pegava muita criança também. Né? Não sei se vocês estão recordados disso. Eu lembro disso. Eu lembro também. Eram umas perguntas que você aí ligava, era um celular de Curitiba, no outro lugar, 4004, e você tinha que responder um monte de outras perguntas. A pessoa induzia você a um procedimento que... Aí você, às vezes, desligava o telefone depois de 500 mil perguntas, que a ligação estava super cara. É a publicidade enganosa nos meios de comunicação, né, André? O controle, nesse caso, aí na tela tem um exemplo. Ó. Você tinha que achar a diferença, era o encontro a diferença. Não sei se vocês lembram. Isso aí. E aí apareceu lá, R$1.000 era o prêmio, mais um bônus de 39 mil. Então, o total em prêmios, 40 mil. Custo de uma ligação por minuto, DDD móvel para São José do Rio Preto. E a pessoa achava que estava fazendo o melhor negócio. Sabia onde estava lá o desenho, sabia tudo, mas não conseguia receber depois, né? É uma sacanagem com as pessoas, né? Isso é complicado. Não, e fora que tem aqueles anúncios, né? Tinha, por exemplo, da sopa, lá eu lembrei, 7 Day Diet, né? Que era Luciano Gimenez, fazer a sopa para emagrecimento. Ela que é super magrinha, né? Modelo, e fazer uma publicidade, uma sopa de emagrecimento em curto espaço de tempo, que era uma questão que eu lembro que teve uma série de denúncias, questionamentos. Tinha o Cogumelo do Sol também, lembra? Que divulgavam vários programas de televisão. Depois o próprio STJ entendeu que era equivocado, que não tinha comprovação da eficácia, né, daquele tipo de remédio ou de estímulo. Então,
muitas vezes você é estimulado pelo produto, só que muitas vezes o depoimento, especialmente quando é um testemunhal, eu garanto, deu certo, é isso que às vezes é determinante para a tomada de uma decisão. Então, se o artista ele ganha e ganha muito de acordo com a sua credibilidade, o seu alcance, eventualmente, em casos como tais, talvez ele pudesse ser responsabilizado, ainda que ele possa ter uma cláusula contratual, aí os bons advogados vão tentar blindar, que eventual ação dessa natureza não poderia ser por eles respondida, ou que houvesse uma possibilidade de reembolso, algum outro tipo de multa ou de composição. Por isso que eu disse, cada caso é um caso. Só a pessoa emprestar sua credibilidade para fazer um anúncio é normal. O anunciante vai pagar justamente alguém que tenha notoriedade, né? Uma celebridade. Agora, quando ele reforça as características da verdade quando não é, quando ele tem o conhecimento, ou deveria ter por outros indícios, aí, para mim, ele não pode ficar isento totalmente, né? Porque ele estaria numa posição, numa relação de consumo em que ele vai só ganhar, né? Ele se blinda por uma série de questões e a notoriedade dele, às vezes, é até uma desculpa para eventual equívoco. Então, acho que cada caso tem que ser analisado com muito cuidado, né? Tiago, eu lembrei de um outro detalhe aqui, que essa questão da influência da publicidade. Isso é tanto verdade, cara, que às vezes a característica do produto, a publicidade, ela não foca nem na característica do produto e na marca em si, foca na celebridade. Sandália da Xuxa. Sandália da Xuxa. A sandália era fabricada pela Grendene. Ninguém falava sandália da Grendene. Era sandália da Xuxa. Comprava porque era da Xuxa. Então você vê, existem em alguns casos até um deslocamento da figura do fornecedor para a figura do anunciante. Então esse é um outro aspecto que a gente também tem que prestar atenção às vezes, né? O Léo falou isso desse caso do Ronaldinho, que era algo aí que voltou à tona por conta do Ronaldinho. Né? Não foi por conta do produto ou do serviço em si, foi por conta do Ronaldinho. E nós tivemos aí na história, principalmente na década de 80, muita publicidade, produto do artista tal, produto do apresentador tal, do fulano de tal, não sei o quê. Então, existe esse é um aspecto interessante, né? O deslocamento da atenção do consumidor, não para o produto, mas para o artista. Verdade. Bom, alguém mais fazer alguma consideração? Aqui só, antes de passar para vocês, a Gisele Sabino colocando aqui excelente conteúdo, sempre agregando, uma honra ter grandes mestres em minha casa. Raifran Alves colocando excelente live e com tema da atualidade, parabéns. A Thaís Viegas colocou excelente debate, pessoal, desejo vida longa à iniciativa. Priscila Prado, excelente, parabéns a todos, quer dizer, muito legal. O pessoal que está gostando, acho que é importante, a ideia aqui realmente é trazer esses mestres para a gente poder bater um papo, é uma forma bem descontraída mesmo, mas tentar pensar, né, uma saída, porque, afinal de contas, o nosso direito está em transformação e vai continuar. É o que o professor Leonardo falou, o direito de ontem não vai ser o mesmo direito de hoje e de amanhã. Nesse nosso momento, cada vez mais, tudo está em transformação, né, em constante transformação. Certo? Eu agradeço a vocês, vou passar para as considerações finais de vocês, até por causa do horário, cada um tem os seus afazeres aí, não quero tomar muito tempo de vocês. Vamos começar, professor Leonardo? Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade, é muito bacana a gente poder discutir, né? Eu acho que nós precisamos promover isso mais, esses debates, dessas novas perspectivas que estão surgindo e realmente refletir qual é a sociedade que a gente quer. Eu acho que essa é a grande questão. Então, envolvendo a temática específica da publicidade, eu acho que nós precisamos urgentemente, enquanto sociedade, montar um sistema maior de controle. Né? E quando eu falo controle, não é censura, não é repreensão, mas controle, fiscalização, verificar com ciência qual é o impacto que a publicidade causa, de fato, nas pessoas, nos hipervulneráveis, se é possível fazer determinado tipo de procedimento ou não, num programa de televisão, seja numa live, ou seja, nós não temos hoje esse órgão estruturado do Estado que congrega várias
pessoas de capacidades, estudos diferenciados para poder ajudar. Então, a gente fica muito, assim, dependendo da atuação do CONAR, da atuação de um promotor. Outro dia mesmo, lá na Comissão de Defesa do Consumidor, lá dos professores, teve um promotor que falou, vou notificar. Quer dizer, se não é ele que notifica, por uma questão, uma abusividade que houve na publicidade, a gente talvez ficaria aí no limbo. Então, só essa inflexão, realmente, qual é a sociedade que a gente quer e essa questão do controle maior das publicidades. Ótimo. Tiago, vamos lá. Vamos lá, só agradecer, né, o convite, foi um prazer participar dessa tarde aqui, fico feliz de ter participado a primeira vez, né, com o Léo, sou fã, digo de novo, até vou de novo fazer a divulgação de uma boa obra aí, viu? O escritório de advocacia, o Léo, o Vitor também, né? E tem muita coisa bacana, porque ele fala não só da parte, esse aqui é mais profissional, até o artigo 54, mas eles fazem um trabalho muito bacana com jurisprudência. Então, como eu sou um advogado, né, professor e advogado, não tem como a gente ensinar só teoria, né? É bom que a gente demonstre a aplicação prática para que as pessoas tenham as bases de definição, saibam aplicar a questão geral ao caso concreto. Então, essa obra é excelente. E ficar hoje aqui tendo a oportunidade de discutir um tema como esse, né, através de um meio novo, né, que a gente está com live agora, né, no YouTube, André, a gente está tentando até ampliar um pouco essa questão para a Comissão de Defesa do Consumidor aqui no Rio, e até já indiretamente já fazer um convite informal tanto ao Léo e ao Vitor para que voltem numa outra oportunidade, numa rodada semelhante. Então, é uma felicidade hoje, mais uma vez, com o Vitor, né? O Vitor vai ficar com overdose de live comigo aqui, né? Não, que a gente faça cada vez mais, porque é um debate bom. Eu brinco que é poder pensar em voz alta, né? Então, não é ninguém falar a verdade absoluta, é uma questão sem vaidade, a gente compartilhando um pouquinho o que a gente pensa para poder ajudar as pessoas a terem mais chances de construir seus próprios pensamentos. Então, muito obrigado, foi uma excelente oportunidade. Ótimo. Vitor, vamos lá. Gente, agradecer novamente também a você, André, pela iniciativa, né, por estar nos reunindo aqui hoje. É um privilégio poder debater com vocês, né, que estão aí na linha de frente, junto com várias autoridades, né, vários juristas na defesa do consumidor. A gente está falando aqui, comentando live sertaneja, né? Hoje teve Vitor e Léo na live, né? Cara, o debate é importante, cara, e a internet ela tem esse poder, né, cara, essa mágica da gente poder aqui estar reunindo nós quatro agora, né, para poder levar informação para as pessoas. E, inclusive, a gente está tendo oportunidade de acompanhar as lives aí com vários juristas, né, de renome, tarimbados, que estão aí doando um pouco do seu tempo também para poder nos iluminar, né, passar ensinamento de forma gratuita, né, o que é mais interessante, né, que às vezes muita gente não tem acesso ao conteúdo de um determinado jurista, porque não tem dinheiro para ir no congresso, não tem, quando muito tem grana para comprar o livro dele. Isso está sendo fantástico para mim, né, Tiago, acredito que para todo mundo. Então, deixar a reflexão, né, complementando tudo que foi falado aqui pelo Léo, pelo Tiago, por você, no sentido de que tudo que é proibido é complicado. A gente teve um grande exemplo lá nos Estados Unidos com a lei seca, né? Que o consumo de bebida, quando foi proibido, ele aumentou vertiginosamente. Então, até dando aí uma ideia para quem está nos assistindo, né? Eu estou lendo esse livro, o Nudge, né? Que fala lá sobre escolhas, que é do Thaler e do Sunstein, e eu tenho concordado com os autores que a sociedade, né, se você for incentivado a olhar para determinados lados, você vai fazer melhores escolhas, porque proibição é sempre muito ruim. Mas eu concordo, tem que ter uma regulação, tem que ter um controle sobre as coisas. A gente não pode deixar o carro andar simplesmente livre, né? Senão ele vai descer a ladeira sem freio, sem nada e vai causar um desastre. Você tem que ter uma determinada forma de controlar, mas, ao mesmo tempo, cuidar para que a sociedade, de uma maneira geral, faça boas escolhas, né? Receba boas informações, boa educação e faça boas escolhas. Verdade. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a vocês que estavam nos assistindo aqui, estão nos assistindo ainda. De verdade, a live vai ficar aqui. Ou seja, não tem essa questão de 24 horas, é melhor. Vai estar disponível para quem quiser assistir, full time.
E aproveito aí para reiterar o convite informal que foi feito pelo Thiago, mas com certeza vamos marcar aí outro bate-papo, outra temática também interessante, também palpitante pela Comissão de Defesa do Consumidor aqui do Rio de Janeiro, da qual também faço parte, junto com o Thiago e com outros grandes nomes e nosso presidente Eduardo Biondi. Muito obrigado a vocês, tudo de bom, valeu, gente, fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, André. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau.